Influenza A H1N1. Nossos repórteres irão explicar passo a passo o início dessa gripe que já matou milhares de pessoas em todo o país. Vamos saber o que a Organização Mundial da Saúde tem a dizer sobre a gripe A. Iremos saber também como foi a chegada da gripe no nosso país. Vamos saber o que acontece com a transmissão da gripe. Iremos passar quais são os principais sintomas para que sejam tomadas as devidas providências. Nossos repórteres conversaram com alguns profissionais da área de saúde, para que haja maior entendimento sobre a gripe A. Iremos passar as informações sobre como se prevenir contra a influenza A. A lavagem das mãos é essencial para que seja evitada a contaminação pelo vírus H1N1. Aprenda passo a passo sobre esse procedimento. E veja também alguns vídeos de animação para que haja melhor entendimento sobre a gripe A. E mais, não perca a previsão do tempo para o final de semana. Está no ar o Jornal Virtual. Boa noite. O Jornal Virtual de hoje vai abordar um assunto que está assustando a população brasileira. A influenza A é um vírus que matou e continua matando milhares de pessoas em todo o mundo. Nossa repórter Thaís de Souza foi até o México e irá nos explicar como iniciou essa pandemia. Boa noite, Adésio. Boa noite, Cristina. A influenza A é uma gripe pandêmica que atualmente está assustando a população de inúmeros países. A doença é causada pelo vírus influenza A H1N1. A gripe foi inicialmente detectada no México no final de março de 2009 e desde então se alastrou por diversos países. Desde junho de 2009, a Organização Mundial de Saúde elevou o nível de alerta da pandemia para a fase 6, indicando ampla transmissão em pelo menos 2 continentes. A pandemia da gripe A foi um surto global de uma variante da gripe suína, espalhando-se pelo mundo, iniciando pela América do Norte e atingindo rapidamente a Europa e a Oceania. Thaís de Souza, diretamente do México, para o Jornal Virtual. Vamos saber agora qual foi a posição da Organização Mundial da Saúde sobre a influenza A. Nosso repórter, Natan Junqueira, entrou em contato com os responsáveis da organização, mas de quem quis gravar a entrevista. Natan, é com você. A Organização Mundial da Saúde aumentou o nível de ameaça da gripe para 6, nível esse considerado o máximo na escala indicando pandemia. A diretora-geral da organização, Margaret Chan, que retornou de uma visita aos Estados Unidos para estar de frente do grupo de desconhecidos de especialistas que estudam se há necessidade de declarar uma emergência sanitária mundial. Ela disse estar muito preocupada, porque era uma situação muito grave que deve ser vigiada muito de perto. A situação está evoluindo muito rapidamente e é imprevisível, ela acrescentou. Natan Junqueira para o Jornal Virtual. O Brasil foi um dos países que mais foi afetado pela pandemia de gripe A. Nossa repórter Valdete Lisotti vai nos informar como foi o surto da influenza A no nosso país. A pandemia de gripe A H1N1, que se iniciou em 2009, chegou ao Brasil no dia 25 de abril do mesmo ano, quando 2 pessoas chegaram do México e apresentaram sintomas da doença. Em agosto, o Ministério da Saúde declarou que 77% dos casos de gripe no país são decorrentes do H1N1 e 20% das mortes mundiais são brasileiras. Em agosto, o Ministério da Saúde declarou que 77% dos casos de gripe no país são decorrentes do H1N1 e 20% das mortes mundiais são brasileiras. Em 26 de agosto, foi confirmado que os casos fatais chegaram a 557, o que levou ao país a liderança de número de mortes pela pandemia em todo o mundo. No dia 7 de maio de 2009, foram confirmados os primeiros 4 casos da gripe A no Brasil. No dia 7 de maio de 2009, foram confirmados os primeiros 4 casos da gripe A no Brasil. No dia seguinte, a Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina anunciou o 5º caso, sendo uma menina de 7 anos que esteve de férias na Flórida, nos Estados Unidos. O 6º caso foi de um homem no Rio de Janeiro que teve contato com um paciente já confirmado com o vírus, sendo esse o primeiro caso de contágio de doença dentro do país. Valdete Lisotti para o Jornal Virtual. Vamos agora para um breve intervalo comercial e em seguida vamos ver quais os sintomas da gripe A.
É um instante só. Olha, você está vendo o que eu estou vendo? Não pode ser. É o Colgate 360. Chamam ele de salva-bocas. Olá, Colgate 360. É verdade que você consegue limpar mais do que apenas os dentes? Sim, eu limpo toda a boca. Dentes, gengivas, bochechas e língua. Uau, conte-nos mais. Desculpem, meninas, tenho que ir e salvar mais bocas. Colgate 360. Saúde e limpeza para toda a sua boca. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Ai, quem são vocês? Eu sou a neura da segunda. E nós somos as dos outros dias da semana. E essa daí? É a neura da faxina pesada. Ah, chega de tanta neura. Veja tem a melhor solução pra mim. No dia a dia, uso Veja Perfumes, que deixa a casa com um cheirinho incrível. E pro dia da faxina, uso o novo Veja Limpeza Pesada. Agora com 3 vezes mais poder de limpeza. Veja, sua faxina mais fácil. Seu dia a dia mais perfumado. Algumas pessoas devem ficar atentas e se cuidarem um pouco mais. Uma informação boa para você que está em casa assistindo. Desde que as mortes em decorrência da gripe suína foram identificadas, alguns grupos de risco foram observados. Idosos, crianças menores de 2 anos, pessoas com doenças crônicas, obesos e doenças metabólicas. Essas pessoas devem tomar atenção. Depois de vários estudos, as causas da gripe suína foram reveladas. É importante ressaltar que, assim como a gripe comum e outras formas de doença, a gripe suína também é altamente contagiosa. Vamos saber agora, com a nossa repórter Thaís, qual é a forma de transmissão. As primeiras formas do vírus H1N1 foram descobertas em porcos, mas as mutações a tornaram uma ameaça também para os seres humanos. Como todo vírus considerado novo, para o qual não costumam existir métodos preventivos, o vírus mutante da gripe suína espalhou-se rapidamente pelo mundo. A transmissão ocorre da mesma forma que a gripe comum, ou seja, por meio de secreções respiratórias, como gotículas de saliva, tosse ou espirro. Após ser infectado pelo vírus, uma pessoa pode demorar de 1 a 4 dias para começar a apresentar os sintomas da doença. Da mesma forma, pode demorar de 1 a 7 dias para ser capaz de transmiti-la a outras pessoas. Thaís de Souza, para o Jornal Virtual. Fique alerta, existem vários sintomas para você saber se foi afetado ou não pela gripe suína. Nosso repórter Natan Junqueira irá trazer mais informações para você aí de casa. Natan, é com você. Os sinais e sintomas da gripe suína são muito parecidos com os da gripe comum, mas podem ser um pouco mais graves, e costumam incluir algumas complicações também. Os sintomas são febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, falta de ar, espirros, dor de garganta, fraqueza, coriza, congestão nasal, náuseas e vômitos. As complicações decorrentes são muito comuns em jovens, o que é bastante difícil de acontecer em casos de gripe comum. A insuficiência respiratória é um sintoma frequente em gripe suína, que não é derivadamente tratada. Em casos graves, ela pode levar o paciente à morte. Natan Junqueira para o Jornal Virtual. Vamos ver como ficará o tempo neste final de semana. Boa noite, Valdete. Como ficará o tempo? Boa noite. A previsão do tempo para este final de semana é de chuva em boa parte do Brasil, inclusive em Santa Catarina.
onde há indícios de chuva forte. Por isso pedimos para as pessoas se prevenirem. Boa noite. Iremos apresentar agora uma breve animação sobre os principais sintomas e como o vírus influenza A se hospeda no organismo humano. Esse vídeo pode ser encontrado no site www.smith.com.br. A gripe é uma infecção viral aguda, transmitida através das vias aéreas. Também conhecida por influenza, ela é erroneamente confundida com resfriado e outras viroses. A gripe, diferente das outras viroses respiratórias ou resfriados, é causada por um vírus específico, o vírus influenza. A cada ano, o vírus influenza circulante muda algumas de suas características. Essas mudanças que ocorrem no vírus podem torná-lo mais ou menos agressivo para o ser humano. O vírus influenza entra pela via aérea superior e penetra nas células do hospedeiro, onde vai se multiplicar. O pulmão é o principal alvo do vírus influenza. Mas pelo caminho até o pulmão, ele encontra outras células que também serão acometidas, gerando reações inflamatórias na parede do sistema respiratório. A fase inicial dessas reações inflamatórias se dá no período conhecido como fase de incubação, que termina quando a reação inflamatória já se estendeu o bastante para iniciar os sintomas. Os vírus influenza são subdivididos em 3 grupos, A, B e C. Porém, o C raramente causa infecção clínica nos seres humanos e não sofre grandes variações. O tipo A infecta seres humanos e animais e o tipo B infecta somente seres humanos. O vírus influenza, principalmente o tipo A, tem uma grande capacidade de se modificar, apresentando-se antigenicamente diferente com grande frequência. E possui em sua superfície 2 proteínas em especial, a hemaglutinina e a neuraminidase. A hemaglutinina do vírus influenza se liga à célula humana e abre passagem para a entrada do vírus. O vírus se utiliza do material genético do núcleo da célula para se replicar. Depois de replicado novamente com a ajuda da hemaglutinina, os novos vírus se exteriorizam e a neuraminidase se responsabiliza em quebrar as ligações do vírus com a superfície da célula, permitindo que eles se disseminem, infectando outras células do organismo. A célula que foi infectada entrará em apoptose, ou seja, em morte celular. Atualmente, para diagnóstico, existem os kits de teste rápido e os exames laboratoriais, que apesar de eficientes, são de alto custo, o que aponta para a necessidade e importância do diagnóstico clínico. Se o paciente estiver em local de surto de gripe ou se teve contato com alguém infectado, o diagnóstico clínico pode ser feito se houver início súbito de febre, mais pelo menos um dos seguintes sintomas: tosse, mialgia, mal-estar geral. Após 48 horas do início dos sintomas, a infecção já estará disseminada. Vamos agora para um breve intervalo comercial e em seguida voltaremos com mais informações sobre a gripe. Não perca também o nosso quadro Papo Reto, onde iremos conversar com Nilce Raida. É um instante só. Até já. Mr. Crispy's in the house, baby. Come closer, muchacha. Yeah. Te gusta el crispy? Oh. Come closer, muchacha. Mami. You like it? Oh, dá uma Ruffles aí. É mais divertido com Ruffles. Ruffles, a batata da onda. Todo mundo gosta de festa. E tem festa de todo tipo. Tem festa de 2, 3, milhares de pessoas. Tem festa que todo mundo se veste igual. E festa que todo mundo se veste diferente. Tem época de festa e festa fora de época. Tem festa que balança uma cidade, um país, um mundo inteiro. Mas
Mas não importa qual o seu tipo de festa. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Verão! Oi! Me vê uma Itaipava, por favor? Vou pegar. Vai, verão, vai, verão. Vem, verão. Vem, verão. Vem. Mais uma Itaipava. É pra já. Vai, verão. Vem, verão, vem. Vai, verão. Tá hora. Prontinho. Vai, verão, vai. Vem. O verão é nosso. Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Vai vender tudo. No nosso quadro de hoje, Papo Reto, vamos conversar com Nilce Raida. Ela irá nos passar algumas informações sobre o vírus influenza A H1N1. No nosso quadro de hoje, Papo Reto, vamos conversar com Nilce Raida. Ela que trabalha na Divisão de Vigilância Sanitária em Doenças Sexualmente Transmissíveis, na Secretaria do Estado de Santa Catarina. Ela vai nos explicar agora como acontece e o que é a influenza A H1N1. Boa noite, Raida. Você pode nos explicar o que é a influenza A H1N1? Olá, eu sou a Nilce Raida. Estou aqui para falar sobre a gripe A e vou responder algumas perguntas relacionadas a essa doença. Influenza é o termo técnico, né? Nós, profissionais da área de saúde, precisamos entender que o vírus da gripe é causada por um vírus com um determinado nome, e o nome dela é influenza, né? Então, ela também vem de uma família extensa. Ela tem influenza do tipo A, B e C, sendo a A muito frequente no nosso meio. Raida, você pode comentar agora como funcionam os sinais e sintomas dessa doença? Além da temperatura elevada, que nós denominamos de febre, 38 graus ou mais, acompanhado de tosse, acompanhado de coriza, acompanhado de dores musculares, que é muito frequente em quadro gripal ou infecção, né, gripal. Dores articulares também podem ser presentes, diarreia também pode estar presentes, e também ficar muito atento à dificuldade respiratória ou à dor na hora de fazer a inspiração durante seu ato de respiração, certo? Raida, como ocorre a transmissão e qual a principal forma de contágio da influenza A H1N1? A transmissão desse vírus, ele tem uma diferenciação, né? Então, crianças de baixa faixa etária, ele tem um período de infecção e transmissão maior. Crianças abaixo de 5 anos ou a criança abaixo de 12 anos, ele pode estar eliminando o vírus por um período até de 14 dias já sabido. Então, nesse sentido, é o período que a gente está observando e recomendando um isolamento frente ao aparecimento de sinais e sintomas. No caso de adultos jovens ou adultos outros, né, a transmissão e o isolamento recomendado seria por um período de até 7 dias, conforme a última orientação. Dentre todas essas informações, como você pode nos dizer como funciona o diagnóstico clínico e laboratorial dessa doença? O diagnóstico clínico é fundamental. O que é o diagnóstico clínico? Saber que estou com a gripe e receber todas as recomendações. O diagnóstico laboratorial nós estamos executando em pacientes que manifestam um quadro grave da doença para que a gente tenha um estudo, um comportamento, aquilo que nós denominamos de aplicação da epidemiologia no dia a dia. Raida, quais são as formas de cuidado para a doença H1N1? Para as pessoas que não tenham nenhuma situação clínica com relação à sua saúde, não tenho diabetes, não sou transplantado, não estou fazendo tratamento outros, a gente orienta e recomenda que também fique 7 dias em observação com bastante atenção, até para verificar se esse contágio possibilitou ou não a infecção em qualquer indivíduo que esteja em quarentena. Então, quarentena é um período que também a gente mantém por 7 dias sobre orientação e monitoramento sistemático. Raida, para finalizar agora a nossa entrevista, quais as orientações que você pode dar para aquelas pessoas que acham que já têm os sintomas da doença? O que elas devem fazer daqui para frente? A população que venha a ter a doença
ou que detecta um surto desta gripe ou de um quadro gripal na sua comunidade, ele deverá comunicar ao Serviço Municipal, que vem monitorando o comportamento dessa doença, como uma forma também da gente ter uma ação direta frente aos surtos. Raida, eu, Edésio Júnior, em nome do Jornal Virtual, agradeço a sua participação. Boa noite. E os alunos de uma escola do Paraná fizeram um rap. Isso mesmo, um rap da gripe suína. Você viu, Cris, esse vídeo? Eu dei uma olhadinha lá nos bastidores, Edésio. Está muito legal. Vamos assistir. Com a chegada dessa gripe, todo mundo passa mal. E se não cuidar direito, vai direto pro hospital. Olhe bem a sua volta, tanta coisa aconteceu. Só por causa dessa gripe, tanta gente já morreu. E não esqueça, guarde bem dentro da sua mente. Previna-se da gripe, ande sempre consciente dos perigos que oferece pra sociedade. Gripe suína tá matando, não importa a idade. Se é jovem ou é velho, pra ela tanto faz. Então corre, meu amigo, se você for capaz. Mas se defenda, você pode se prevenir. Dos perigos dessa gripe você pode fugir. Mas tem que ter higiene, tem que lavar as mãos, tem que usar álcool gel pra não ter contaminação. Ao espirrar, use um lenço, nunca se esqueça. Não seja mal educado, use sua cabeça, sempre se preocupando com quem tá do seu lado. Que por imprudência sua pode ser contaminado. Mano, a coisa tá séria, se não é brincadeira. Se você tá achando que isso tudo é besteira, pode crer que o pior ainda tá pra chegar. Quem avisa, amigo, é pobre de quem vacilar. Então corre, que o tempo tá passando. Então corre, que a gripe tá chegando. Mãos sempre limpas é o principal conselho dos médicos em relação à prevenção da nova gripe. Afinal, para contrair o vírus é muito fácil. Você pode pegar uma nota de dinheiro ou até mesmo encostar em uma maçaneta. Vamos conferir agora um vídeo explicativo de como higienizar as suas mãos. Veja. Para lavar adequadamente as mãos, é necessário fazer cada movimento em média 5 vezes. Para iniciar o procedimento de lavagem das mãos, dobre a manga da blusa até o antebraço, molhe as mãos dos dois lados e evite encostar-se na pia. Depois de molhar as mãos, feche a torneira. Coloque um pouco de sabão. Faça a frição mecânica das palmas das mãos de forma que o sabão seja distribuído uniformemente. Fricione a palma de uma mão contra o dorso da outra mão. Repita esse mesmo movimento 5 vezes em cada mão. Fique atento para que todos os dedos sejam alcançados, principalmente os mais difíceis, como a lateral externa do dedo mínimo e indicador. Com esses movimentos é possível alcançar onde são acumuladas as sujidades. Continue de forma que as duas palmas estejam de frente uma para a outra e os dedos entrelaçados. Repita este movimento 5 vezes. As sujidades não se encontram apenas na palma da mão, mas também estão nos punhos, nas juntas, no dorso e nos leitos. Para limpar o dorso dos dedos, faça a posição de gancho e passe o polegar em cima da mão. Repita o movimento 5 vezes em cada mão. Assim você retira todas as sujidades que ficam acumuladas nesta região. A melhor forma para retirar as sujidades dos polegares é friccionar a região com movimentos circulares. Não se esqueça da parte superior e lateral do polegar, que também devem ser friccionadas. Para limpar as unhas, coloque as pontas dos dedos no meio da palma da mão e faça movimentos circulares. É importante também que as unhas estejam bem aparadas e limpas. Para lavar o punho, você deverá friccionar 5 vezes o punho com uma das mãos.
Repita o procedimento do outro lado. Enxague as mãos em água corrente até retirar todo o sabão. Comece pelas mãos e termine pelos punhos. Existem várias maneiras de evitar o contágio da influenza A H1N1. Temos algumas dicas para você. Veja. Uma alimentação balanceada, rica em vitamina C, fortalece o organismo e ajuda a criar mais resistência contra qualquer doença. Porém, isso por si só não garante prevenção contra H1N1, mas ajuda o organismo a combater a infecção. A recomendação do Ministério da Saúde é para evitar locais de aglomeração de pessoas. Por isso, reduz o risco de contrair a doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a principal forma de transmissão não é pelo ar, mas sim pelo contato com superfícies contaminadas. Por isso, o uso de máscara pela população não é recomendado. Entretanto, quem está doente deve fazer uso da mesma, quando estiverem em contato com outras pessoas para não transmitir o vírus. As medidas preventivas de caráter geral são: fazer frequentemente higienização das mãos com água e sabão. Recomenda-se que cada pessoa utilize copo ou garrafa plástica de uso pessoal. É importante que os bebedouros sejam higienizados com muita frequência. Em caso de dúvidas sobre a periodicidade da higienização, evite tomar a água diretamente dos bebedouros. Está no ar o quadro Entrevista e Imprevista de hoje. No nosso quadro Entrevista e Imprevista de hoje, vamos até a Escola Técnica Geração Itajaí. Lá, iremos conversar com uma profissional da saúde. Ela que é fisioterapeuta há mais de 12 anos e também professora dos cursos de enfermagem e radiologia da instituição. Iremos conversar com Carla Evaristo e ela irá nos informar um pouco mais sobre a influenza A H1N1. Veja só. Já estamos aqui agora de frente com a Carla Evaristo. Ela que é professora dos cursos de enfermagem e radiologia aqui na instituição e também fisioterapeuta há mais de 12 anos. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Inês. Carla, como é que você se identificou nessa área de saúde? Bem, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Então, quando eu tive a oportunidade de estudar, eu optei por fazer fisioterapia. Trabalhei muitos anos com crianças especiais, com pacientes neurológicos. E aí apareceu a oportunidade de eu dar aula, né? Então, dentro de um curso da área da saúde. E me encantou. E hoje eu sou professora. Carla, no nosso jornal de hoje nós estamos abordando um assunto que está assustando bastante a população do nosso país. É o vírus da influenza H1N1. Você pode me explicar que tipo de vírus que é esse? É um vírus diferenciado, né? Ele é uma combinação de segmentos genéticos do vírus da gripe humana, da gripe aviária e da gripe suína. Então, ele é inoculado no porco. E pode ser transmitido para as pessoas. E existe algum tempo de incubação após o contato? Existe sim. Então as pessoas podem ficar até 3 a 5 dias sem ter manifestações, né, incubada com o vírus. Entretanto, ela pode estar transmitindo mesmo não tendo sintomas. E falando em sintomas, então, aproveitando a oportunidade, que tipo de sintomas você se refere? O que essa gripe pode causar no ser humano? Bem, ela é comum a várias outras doenças, né? Então a pessoa pode sentir febre alta, dores musculares, dor de garganta, dor nos olhos, nas articulações, coriza, cansaço e falta de apetite. Então hoje nós já temos a vacina para poder combater a ação do vírus. Então existe algum problema para quem se vacina contra a influenza A? Não, na realidade não, né? Porque a vacina é feita com o vírus fracionado, inativado. Então, se a pessoa tomar a vacina, a reação ou os efeitos colaterais que ela pode trazer para essa pessoa é insignificante perante os benefícios que a vacina causa, né? Então, realmente a pessoa tem que se vacinar. Então tá. Já voltamos com a nossa entrevista imprevista com Carla Evaristo. Vamos agora para o intervalo comercial e já voltamos com a nossa conversa. É um instante. O leão é fã de Parmalat,
E chama toda a turma da floresta pra brincar. O gato e o cachorro, a vaca e o gambá, o búfalo, o gorila e até o tamanduá. Jaguatirica mia, o guarazinho late e o rinoceronte só quer leite Parmalat. Miando, uivando, latindo, tanto faz. Nessa floresta todo mundo é fã de Parmalat. Tomou? Eu adoro cantar pra galera, mas se você acha que isso me torna diferente, se enganou. Eu também tenho cravos e espinhas, mas depois que eu experimentei a linha Asepsia, eu ganhei um grande aliado. Sua fórmula com anti-acnil 3 elimina cravos e espinhas, deixando a pele limpa e saudável. Use a Asepsia e livre a sua pele de cravos e espinhas. Eu já virei fã, vire você também. Asepsia, o melhor amigo da sua pele. Voltamos agora com o Jornal Virtual. Para quem ligou essa televisão agora, estamos no nosso quadro Entrevista Imprevista com a professora Carla. Ela que é professora nos cursos de enfermagem e radiologia na Escola Técnica Geração e também fisioterapeuta há mais de 12 anos. Ela vai continuar a nossa conversa. Carla, como a maioria das pessoas infectadas, elas respondem a esse vírus, o que acontece com elas após isso? Bem, Edésio, a maioria das pessoas, quando infectadas, elas respondem bem. Entretanto, quando uma criança muito pequena, né, ela é infectada, ou um idoso, ou então aquelas pessoas que já têm doenças crônicas, ou que estão dentro do grupo que já tem prioridade por tomar a vacina, elas podem responder de uma forma clínica mais grave. Então pode evoluir para a pneumonia, podendo também levar a óbito, né, levar a morte desse paciente. Carla, já que a gente entrou nesse assunto de morte, de óbito, a pandemia de gripe A, ela iniciou em 2009. E até os dias de hoje, como que está o número de mortes? Ele se elevou um pouco mais ou ele está estável? Como que está a situação? Bem, agora nós já podemos dizer que está controlado, né? Essa epidemia já cessou, né? Nós estamos, esse vírus ele passou a ser sazonal, ou seja, né, tem períodos que ele vai aparecer e períodos que ele vai ficar mais inativado, como outros vírus de uma gripe normal, né? Mas se a gente for pensar, em 2013 foram detectados 492 casos de H1N1 com 42 mortes. Já em 2014 foram 174 casos com 13 mortes. E até maio de 2015 já haviam registrados 15 casos com apenas uma morte. Então, assim, o que se percebeu, né? Que desses 174 casos que desenvolveram síndrome respiratória causada pelo H1N1, 87% eram pessoas do grupo que deveriam ter sido vacinadas, porém a metade não tomou a vacina. Ou seja, quando as pessoas têm essa indicação e não fazem, a resposta ela vai ser mais perigosa, né? Então, o número de mortes vão aumentar. Entretanto, como eu falei anteriormente, como já passou da época da epidemia, agora é sazonal e a vacina ela está sendo feita através de várias campanhas e todo mundo tem aderido, a tendência agora é realmente baixar o número de casos de morte. Então, por isso que a vacinação é tão importante, né? As pessoas não precisam ter medo que vai acontecer alguma coisa. Como eu falei, né, os benefícios são muito maiores que os efeitos colaterais. Então, todos que têm indicação devem ser vacinados. Então, tudo bem, Carla. Para a gente finalizar a nossa entrevista imprevista de hoje, peço que você dê um recadinho para o pessoal que está em casa assistindo em relação à prevenção. Qual o cuidado que elas devem tomar em relação a essa doença? Inicialmente é tomar a vacina, com certeza, né? Todos que tiverem indicação de serem vacinados devem fazer isso. E outra forma de prevenção são os hábitos de higiene, né? Quando tossir ou espirrar, tomar cuidado para que essa saliva, essa secreção não entre em contato com as outras pessoas. Da mesma forma, né, não se deve utilizar copos, talheres de pessoas que têm o vírus do H1N1. Então, são esses cuidados básicos que a maioria das pessoas tem que tomar. Dando ênfase também, né, deixar o ambiente arejado, né, em ambientes onde tem muita concentração de pessoas deve ser arejado. E tomando esses cuidados básicos, eu acredito que todos nós estaremos protegidos. Então, Carla, eu te agradeço pelas informações que você prestou à nossa equipe. O Entrevista Imprevista de hoje vai ficar por aqui. Vamos agora passar mais algumas informações e logo após a nossa entrevista vocês vão assistir um vídeo animativo com mais algumas explicações
sobre a influenza A. Carla, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade, né, e desejo a todos uma boa tarde e que as pessoas que estão em casa, então, façam um bom uso dessas informações. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gripe A é causada por um vírus novo chamado influenza A, H1N1. Por que devemos nos prevenir da doença? Nosso corpo não possui imunidade contra o vírus, não sabe qual vai ser o comportamento dele, pode sofrer mutações imprevisíveis. A gripe é uma doença respiratória aguda, diferente do resfriado. Vamos conhecer agora as formas de prevenção contra o vírus influenza A, H1N1. Preste atenção. Contato físico. Para cumprimentar seus colegas, prefira um aceno a um beijo. Cuidados de higiene. Lave bem as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Utilize o álcool em gel para higienizar as mãos e pertences. Cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao tossir ou espirrar. Em seguida, deposite o lenço no lixo. Se você não possui lenço, espirre sobre o lado de dentro do braço. As mãos não devem ser colocadas na frente da boca. Traga para a escola sua própria caneca para beber água. Evite aglomerações. Prefira ficar em ambientes com poucas pessoas. Aproveite para curtir em sua casa, descobrindo formas alternativas de lazer. Ambiente arejado. É importante manter os ambientes sempre bem arejados. Por isso, abra sempre as portas e janelas de sua casa, meio de transporte e de sua escola. Sintomas: febre alta, tosse, dor de garganta, muito cansaço, dor no corpo. O que fazer se tiver os sintomas? Avise seus pais ou responsável. Vá até uma unidade de saúde para ser avaliado. Caso esteja sob suspeita de ter contraído a gripe A, você não pode frequentar a escola por 7 dias. Fique atento! E o nosso Jornal Virtual de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua atenção e a sua audiência. Tenham todos uma boa noite. Boa noite.